definição desses 20%, quem é que decide? Tem sido o próprio Estado. Isto consta na lei que aprovou o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2025. Mas consegues descrever minimamente a diferença entre o privado e o Estado? A administração fiscal, embora seja uma entidade pública, mas ela tem um mindset de trabalho de função privada. Quais são os maiores erros que os empresários cometem ainda em relação à gestão do IVA? Os erros cometidos pelas empresas, eles começam logo pela base. Cadastro, a escolha do regime de IVA ideal para se enquadrar. Não. Olá, sejam bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda sobre o dia-a-dia dos nossos empreendedores, dos nossos empresários, os problemas e as experiências que eles vão vivendo no seu cotidiano e as soluções que eles muitas das vezes têm que ser ousados a tentar descobrir dentro do seu operacional. Então, para quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso. E ao meu lado está... Eu sou o Fábio Almeida. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. É a segunda temporada do Business Sem Limites. A primeira temporada que foi um sucesso. O público acabou por receber muito bem o nosso programa e desde já nós agradecemos pelo carinho, pelas mensagens, por terem compartilhado o nosso programa, pelos números que estão a crescer bastante, e nós agradecemos muito esse engajamento e queremos continuar a produzir conteúdo de qualidade, e por isso é que os nossos convidados estão cada vez mais engajados, têm muita qualidade, trazem muito conteúdo, e hoje nós vamos trazer aqui um convidado de peso. O Edson já vai fazer a apresentação, mas antes disso eu também gostaria de fazer aquelas solicitações de praxe, que é inscreva-se no canal, dá aí um cliquezinho no sinalzinho de alerta para poder receber as mensagens quando um novo vídeo, novos programas estiverem no canal, e também compartilhem com os vossos amigos para poder ajudar. É conteúdo nacional, falamos de tu para tu, falamos da nossa realidade e solicitamos desde já a vossa ajuda nesse sentido. Deixe o seu like e compartilhe o máximo possível. Queremos também agradecer os nossos patrocinadores, a Odontocare Angola, que é a nossa clínica dentária, cuida aqui dos dentes dos hosts do Business Sem Limites, e aconselho-vos a darem uma visitada na página, porque tem condições especiais agora, ainda por cima que estamos na altura do fecho do ano. É sempre bom entrar no Natal sem dor, fim de ano também, para a gente poder comer à vontade. Então visitem a página do Odontocare para poder saber mais sobre as condições e os serviços. E também a Xento Aroma, né? Aqui é porque vocês não conseguem sentir o bom cheiro que está na sala, não só por causa dos perfumes das pessoas, mas por causa da Xento, que traz aqui um bom ambiente para a nossa sala e cuida dos nossos negócios também, criando uma identidade olfativa. E graças a Deus nós estas duas empresas é que estão a fazer o Business Sem Limites acontecerem. É isso mesmo, e aproveitem as condições especiais, que nessa altura a Xento está com uma campanha Aroma para Todos, portanto aproveitem os 40% de desconto em produtos diversos, tanto dispositivos aromáticos como pronto, temos as máquinas, temos os gessos, temos as saquetas, temos vários produtos em oferta especial. Portanto, aproveitem. Obviamente que a quantidade de vendas é sempre limitada ao estoque existente, portanto, aproveitem. Quanto mais rápido forem, melhor. Mas hoje nós trazemos para cá um convidado super especial. Esse nosso convidado é, como sempre, né, e é da praxe, nós temos sempre aqui convidados de pesos pesados. Ele é um rapaz relativamente novo, mas não se deixem enganar, porque o perfil dele de novo tem muito pouco. Ele foi licenciado, ou melhor, ele é licenciado em Direito pela Faculdade da Agostinho Neto, em Angola, e neste momento está a frequentar um mestrado em Direito Fiscal, tem uma pós-graduação em Direito e Gestão de Negócios, portanto ele percebe não só das leis, mas também já percebe bem de negócios. Ele tem uma outra pós-graduação em Negócios de Petróleo e Gás pelo Centro de Estudo de Ciências Jurídicas, Económicas e Sociais da UAN,
tem vários cursos de especialização, que isso é Introdução à Indústria Petrolífera, na Academia Petro-Angola. Fez parte do processo de reforma tributária e desenvolvimento na Universidade de Tsinghua, em Beijing, na China. Tributação de rendimento das pessoas singulares, no IDFF, Faculdade de Direito de Lisboa também. Fiscalidade e Finanças Públicas. Olha, não, eu acho que se eu tiver que ler tudo isso vai ser basicamente peso pesado, hora, não é? vai ser 1 hora só a ler aqui o currículo do jovem. Mas é assim, é uma pessoa realmente muito dotada para aquilo que é o seu comprometimento pelo direito e pela fiscalidade. Portanto, sem mais delongas e para eu não perder aqui o tato na apresentação, por favor, seja muito bem-vindo, Michel. Muito obrigado, muito obrigado. Michel, muito bem-vindo ao Business Sem Limite. Gostaria que tu te apresentasses para as pessoas poderem saber quem realmente é o Michel. Obviamente que não só por causa disso. Por favor, Michel. Muito obrigado, sou Michel Francisco. Sou jurista, sou formado pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, onde também estou a fazer um mestrado em Direito Fiscal, fiz lá uma pós-graduação em Direito de Gestão de Petróleo e Gás e sou um bom cidadão. Eu tenho alguma dificuldade de falar de mim, eu acho que as minhas ações falam mais alto e dizem mais sobre mim do que uma apresentação como esta e já agradeço a oportunidade. Eu gosto muito desses espaços porque é a oportunidade que temos para partilhar o nosso saber, as nossas experiências, que é fundamental, sobretudo, para irradiar os outros jovens como nós, que também pretendem trilhar caminhos semelhantes aos nossos. Exatamente. Michel, desculpa, só por curiosidade, quantos anos é que o Michel tem? Tenho 35 anos. Pô, eu perguntei exatamente como o Michel disse bem, que é para nós servirmos de inspiração para outros jovens. Um jovem com 35 anos, com o currículo que tu já tens, é um motivo de orgulho muito grande. Não só para nós jovens reconhecermos o quão orgulhoso nós nos sentimos por ter jovens como tu a fazerem a trajetória que estão a fazer, mas também é um orgulho muito grande para o próprio país. Então, ainda existem realmente jovens que estejam predispostos a dar ao máximo de si, sobretudo na captação de conhecimento, porque todo esse conhecimento que tu tens estado a ganhar, contribuíste para a escrita de um livro que também já vamos falar um pouco mais à frente no decorrer do nosso podcast. E esse conhecimento vai ser transmitido para todas as pessoas e está disponível para todos. Portanto, é realmente um motivo de orgulho muito grande. Eu queria pegar mesmo nisto, é uma honra ter-te aqui, não é? Nós sabemos que ainda por cima és amante de ténis, já vamos falar sobre isso e temos que marcar um jogo. Mas eu gostaria de poder dizer aos nossos internautas que eu ouço geralmente uma frase muito que me marcou, né? Homem que passa pela terra, não planta uma árvore e não escreve um livro, não fez nada aqui nessa nossa existência. Mas o Michel acaba de fazer exatamente isso. Ele acaba de lançar a sua obra bibliográfica. Estamos aqui, né? Que é o IVA na indústria do petróleo e gás, e deixou aqui um contributo muito bom. Mas eu gostaria de ler aqui um pequeno trechozinho, não do livro, mas da mensagem que o próprio escreveu para o livro. Se o propósito de Deus era o mesmo que o meu, eu não sabia, mas procurei nunca desistir do meu para testemunhar a feliz coincidência. Uau! Eu queria começar por aí. O que é que te inspirou a escrever e começar esta obra antes mesmo de te apresentares? Vamos direto, porque é que tu escreveste este livro? Pois é, este livro é produto de grande inspiração profissional, porque eu trabalho com IVA há quase 6 anos, já há algum tempo, e durante este percurso acumulei um conjunto de experiência, um conjunto de saberes, porque o IVA, o imposto, tem a particularidade de ser complexo, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da sua estruturação, do funcionamento, e oferece algumas complexidades, tanto para a administração tributária como para as empresas, né? O que exige algum esforço adaptativo,
estudos mais profundos. Então, este livro vem justamente por conta dessa experiência acumulada e com o objetivo de permitir que as outras pessoas tenham conhecimento com as matérias de IVA de forma menos complexa, né? Porque, no fundo, o que eu trato neste livro é procurar desempacotar os conceitos, é procurar torná-los mais acessíveis e facilitar a interpretação, né? E meus amigos costumam dizer que isto aqui é um mega curso de IVA no oil and gas, porque no fundo trago uma visão 360 graus de todos os problemas do IVA que surgem no dia a dia do oil and gas. E apesar do livro ter o título voltado para o oil and gas, na verdade ele é um livro transversal, né? Porque há um capítulo aí em que eu falo como o IVA angolano está estruturado e como é que ele se organiza, e há alguns temas que eu trago que são transversais, são aplicáveis em todos os setores da economia. Portanto, qualquer profissional de fiscalidade que trabalhe com IVA, ao se deparar com este livro, vai conseguir se identificar, porque vai conseguir ver os problemas do dia a dia, quer os que vive, quer os que viverá no futuro, né? No fundo, também um instrumento de antecipação de problemas e respectivas soluções. Uau. E depois disto, aí é que eu solicito, porque as pessoas não te conhecem, precisam de saber quem é o Michel, qual é a sua formação. Conta-nos um bocadinho mais como é que foste calhar neste mundo, porque, puxa, nós temos aqui muito conteúdo para falar. Pois, eu sempre gostei de direito fiscal, desde a faculdade, porque eu dei direito fiscal no 4º ano da faculdade de direito. E é uma disciplina muito fascinante, né? Olhar para as questões fiscais, e ainda mais num estado como o nosso, que se está a consolidar como estado fiscal, né? Porque nós estamos a vir de uma tradição pouco fiscal por conta do pós-independência, o socialismo, não havia propriedade privada, não havia livre iniciativa, não se falava, portanto, de fiscalidade. Depois das reformas feitas em 92, começou a se falar de fiscalidade, né? De forma tímida, né? Não chegou a atingir o seu boom, as questões fiscais, sobretudo também porque nós somos um país petrodependente, o boom do petróleo nos fascinava, quase que não se pensava nas receitas fiscais. Depois da crise de petróleo, né, que afetou a economia toda e sentimos ainda até hoje, começou-se a falar da necessidade de diversificação das fontes de receitas do Estado. É aqui onde entram as receitas fiscais provenientes dos impostos. E isso já é desde 2013, 14, 15 até os dias de hoje, que o país vem assistindo reformas fiscais, e o IVA é produto desta reforma a nível da tributação do consumo, tributação indireta. E eu mergulhei neste mundo em 2018, quando entrei para a administração fiscal, né? Porque antes disso só tinha paixão por direito fiscal na faculdade. Em 2018 mergulhei nisto, entrei para o Centro de Estudo Tributário e trabalhava no meu dia a dia com questões de reformas fiscais, né? E o mundo da fiscalidade é fascinante, por ser um tema que está na ordem do dia, né? As empresas se preocupam com isso, os cidadãos, as famílias, o próprio Estado, que vive das receitas fiscais para satisfazer as necessidades públicas, né? Em termos para assegurar o desenvolvimento econômico e social do país. Então, fascinei-me por este mundo, entrei de corpo e alma. Em 2020 comecei a trabalhar com IVA, né? Fui convidado a ser o chefe de departamento de normas e procedimentos de IVA, né? Na direção do serviço de IVA, que era uma direção nova, porque o IVA foi implementado em 2019, a 1 de outubro. Né? E a AGT fez a questão de criar uma direção própria para administrar e gerir o IVA. Eu fui convidado a fazer parte desta equipa. Não imagina, né? Aquilo foi um mundo completamente fascinante, uma direção nova, um imposto novo, e o nosso desafio era justamente assegurar o funcionamento adequado do imposto no nosso sistema fiscal, na nossa economia, de modo a que ele cumprisse com o seu propósito, o propósito de alargamento da base tributária. Quando se fala em alargamento da base tributária, é, no fundo, fazer com que o imposto tribute mais pessoas, okay? Aumente o seu raio de atuação, porque hoje por hoje
hoje por hoje não. Antes da implementação do IVA, nós tínhamos o imposto de consumo que tinha uma base de incidência muito restrita, né? Para já tributava realidades muito exíguas, porque definia um pacote de situações que tinham que ser tributadas. E depois nós tínhamos poucas pessoas a contribuir. Então o IVA vem justamente porque o IVA tem a capacidade, tem um raio de atuação enorme, né? Por ser o imposto 100% eletrônico, a capacidade de compliance e controle fiscal da administração fiscal aumenta e permite com que alcance mais empresas e contribuintes possíveis, né? Então o IVA trouxe essa questão do alargamento da base tributária, trazer mais pessoas à base. Como sabemos, a nossa economia é 70% informal. Isso significa que muito menos pessoas estavam... muito menos pessoas estavam a contribuir. Então o IVA tem esse condão de alargar o raio de atuação, e esse trabalho tem vindo a ser feito para consolidarmos o alargamento da base tributária, e depois a questão da maximização da receita, né? Para financiar as despesas públicas do Estado, né? Então o nosso trabalho era justamente esse, fazer com que as empresas se adaptassem muito mais rapidamente, as empresas pudessem ultrapassar os desafios e complexidades que enfrentavam com a implementação do IVA, o imposto novo. Nós acompanhamos o alvoroço durante o processo de implementação, as discussões, as dúvidas, os receios que se tinha, né? Porque quando se está a implementar algo novo, nós somos seres humanos, né? E a nossa primeira reação é o choque, né? O que é mais isso que nos estão a trazer? Imposto do primeiro mundo, 100% eletrônico, num país que tem problemas de internet, as empresas não vão se adaptar. Mas a verdade é que era um imposto necessário, porque antes do IVA nós tínhamos o imposto de consumo, que era o imposto do século passado, né? O imposto que não arrecadava nada, o imposto que não era amigo da economia e do investimento privado, né? Porque os impostos de consumo, os impostos modernos e indiretos têm que ter a particularidade de oferecer alívio às empresas. As empresas têm que poder recuperar aquilo que suportam nas suas aquisições de bens e serviços para desenvolver as suas atividades. O imposto de consumo não tinha essa particularidade. Logo, era um imposto inimigo do investimento, tanto privado e investimento estrangeiro. O IVA tem esta particularidade de ser um imposto moderno, porque o que é que atrai, do ponto de vista fiscal, o investimento? Quando o investidor olha para um país que tem um sistema fiscal muito semelhante, ou que tem algumas características muito parecidas com aquelas a que ele está acostumado, mais facilmente ele vai para esse país, né? Se olha para o sistema fiscal e se depara com impostos arcaicos, impostos que representam custos adicionais às suas projeções financeiras, às suas projeções econômicas, e que pode inviabilizar o seu negócio, dificilmente esse investidor vai para aí. Então, o IVA trouxe uma atmosfera melhor no sistema fiscal, sobretudo a nível da tributação do consumo, né? Porque é um imposto moderno, é um imposto que permite que as empresas não suportem o encargo do imposto, porque elas estão simplesmente a intermediar o consumidor final e o Estado, porque as empresas adquirem bens e serviços para realizar atividade, né? Estão aqui no meio como intermediárias, né? Que têm digamos, um pacto, né, com o Estado, que diz assim, olha, porque o IVA quem deve pagar é o consumidor final. É o imposto que visa tributar quem consome bens e serviços, né? Em última instância. E as empresas estão aqui no meio. Então, tudo que as empresas vão suportando no desenvolvimento das suas atividades em termos de IVA, o IVA que elas suportam nas suas aquisições de bens e serviços, elas têm de recuperar na íntegra, porque aquilo não deve representar um custo para elas, né? E o imposto de consumo não permitia isto. Então, o IVA trouxe essa lufada de ar fresco no sistema fiscal angolano. E eu mergulhei nisto, é uma área fascinante, daí a necessidade de escrever este livro, e isto por acaso faz todo sentido, porque as primeiras empresas a aderir ao regime geral foram as estrangeiras. Eu tive contacto com muito empresário português, e que foram eles rapidamente a dizer não, a gente vai logo entrar porque já sabemos como é que funciona, já sabemos como é que as coisas realmente, os benefícios que nós vamos ter. Eles foram os primeiros a aderir ao IVA, não é? Sim, mas não foi só por isso também. Não foi só também por isso. Depende muito do porto. Numa fase inicial, quando o IVA começou a ser implementado,
deram primazia a empresas de algum porte, né? Começou a estratégia de implementação começou dessa maneira, não? Sim, na verdade... Começou pelas empresas grandes, se calhar, ou os grandes contribuintes, e depois começou a cascatear para baixo. Poxa, o Estado definiu uma estratégia, né? Porque na altura havia muitos receios sobre a capacidade das empresas darem resposta às exigências do IVA, né? O que se dizia é que nem todas estavam preparadas para aderir. Então o Estado definiu uma estratégia. Primeiro, vão logo para o regime geral as grandes empresas, os grandes contribuintes, okay? E depois abriu-se aí uma janela facultativa, né? Sim. E quem quiser Sim. Isso que eu estou a dizer, houve muitos pequenos Exatamente. que aderiram. E curiosamente esperava-se que fossem se enquadrar numa primeira fase apenas 400 e tal empresas. No final do dia, mais de 3.000 empresas entraram no sistema, e hoje já estamos a falar de mais... Não, no regime geral. No regime geral. E hoje estamos a falar de mais de 20 mil empresas. E isto porque as empresas muito rapidamente foram percebendo que o regime geral era o melhor caminho, sobretudo aquelas empresas que tinham consultores fiscais mais experimentados e que conheciam já o funcionamento de IVA, como disse o Fábio, e que foram aconselhando as empresas a aderirem já ao regime geral por ser o regime mais favorável, e de facto é. E as empresas que não queiram encarar o IVA como um custo, né? E que não queiram ter problemas de tesouraria porque têm dificuldade de recuperar o IVA que suportam nas suas aquisições de bens e serviços, o recomendável mesmo é estar no regime geral. E naquela altura, o número de empresas que aderiu ao regime geral superou as nossas expectativas. Sim, tanto mais que superou que depois a própria AGT teve dificuldades em fazer reembolso do IVA, por exemplo, aos contribuintes que... Ainda tem essa questão, né? Sim, tipo... Na verdade, não. Isto aqui são as conversas de corredores, né? que não correspondem com a realidade, né? A AGT nunca teve dificuldade de reembolsar empresas. Nunca teve. Aliás, houve uma notícia que saiu no Expansão, acredito que foi em 2022 ou 2023, de uma atividade que a AGT realizou para esclarecer a questão do IVA e os reembolsos, onde a própria AGT assume que tinha muito mais dinheiro nas contas de reembolso do que o volume de pedidos feitos. E depois o que se falava é que as empresas tinham receios de pedir reembolso porque tinham medo de serem fiscalizadas, né? Mas a verdade é que a administração fiscal, a AGT nunca teve dificuldades em pagar reembolso, sempre teve. Aliás, a receita do IVA ela é repartida em duas partes, né? 80% vai para a conta única do Tesouro, para estar à disposição das necessidades orçamentais, né? E 20% vai para a conta de reembolso. Isso é assim já há algum tempo. Começou-se com 40%, 35%, agora está em 20%. Todos os meses a receita do IVA que é arrecadada vai para a conta de reembolso, 20%. Justamente para estar à disposição das necessidades de reembolsar o crédito dos contribuintes que têm direito a reembolso, né? Lá está. Mas para isso os contribuintes têm de solicitar, e ao solicitar tem de preencher determinados pressupostos, né, que nem sempre preenchem, né? Hoje por hoje os reembolsos já são 100% automáticos, já não há intervenção humana na sua análise. As empresas pedem 11, em menos de 24, 48 horas têm logo a resposta, e em uma semana têm logo os seus pagamentos, e o que significa que o ter direito ao reembolso, receber efetivamente os valores nas suas contas, estou a falar das empresas, né, só depende mesmo das empresas, né, do seu nível de organização. Quando falo do nível de organização, parte primeiramente pelo cuidado que se deve ter em relação às outras empresas com quem se relacionam, né, a idoneidade das faturas, porque as faturas têm que constar de documentos idôneos, faturas emitidas por software certificados pela AGT, e estas empresas com quem se relacionam têm que comunicar estas faturas mensalmente à administração fiscal para que esteja no sistema da AGT, e esta própria empresa também tem que submeter as suas declarações, honrar com as suas obrigações fiscais, está completamente organizada.
e aí terá direito aos seus reembolsos. Portanto, o ter acesso ao reembolso depende mesmo do nível de organização da empresa, porque o dinheiro está aí. O dinheiro está aí. Todos os meses são arrecadados 20% da receita do IVA para estar à disposição dos reembolsos. A definição desses 20%, quem é que decide? Tem sido o próprio Estado. Isto consta na lei que aprovou o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2025. Inicialmente, isso constou na lei que aprovou o Código do IVA, né? E agora, na altura era 60%, 40%, se a memória não me Começou a ficar muito excedente, ficava muito na conta de reembolso, então o Estado começou a reduzir. Exato, isso é uma questão de política fiscal, né? E as próprias necessidades do Estado, de necessidades em termos de despesas a serem realizadas e da receita que precisa para o efeito, né? O Estado entendeu, na lei do Orçamento Geral do Estado, e isso faz-se normalmente estudos, né? Face ao volume de pedidos de reembolsos solicitados e ao dinheiro que fica estacionado na conta, o Estado entendeu por bem ser 80% para as despesas públicas, né? que são infindáveis, né? As despesas públicas são infindáveis e são prementes, e 20% à disposição dos reembolsos. Isto é o Estado que decide e consta de uma lei. Mas sendo o imposto que acaba por estar completamente presente em todas as áreas da nossa economia, porque a indústria do oil and gas? Por ser a principal do nosso país, porque neste momento escrever... Do livro, exato. Eu falo de porque é que resolveste realmente dar atenção a esta indústria? Bom, eu na verdade venho fazendo pesquisas em torno do IVA de uma forma global, né? Porque é um imposto fascinante e a aplicação do IVA em todos os setores nasce sempre uma questão ou outra boa em termos acadêmicos, em termos de estudos, em termos científicos. Por que a indústria petrolífera? Porque o IVA que foi desenhado para a indústria petrolífera constitui o desvio à regra, né? Porque repare que quando começou-se a desenhar o IVA para Angola, o setor mais desafiante em termos de estruturação das normas para assegurar a aplicação do IVA foi o setor petrolífero. Como sabemos, o setor petrolífero é o pulmão da nossa economia. A economia toda ela está atrelada ao setor petrolífero. E a nível de reformas fiscais, quando está-se a desenhar uma reforma fiscal, existe sempre uma prudência quanto à criação das regras aplicáveis ao setor petrolífero. Porque o setor petrolífero existe lá uma cláusula a nível dos contratos petrolíferos que é chamada cláusula de estabilidade, né? que é no fundo os acordos que foram pré-estabelecidos entre as operadoras petrolíferas e o Estado não podem ser alterados de qualquer forma, né? sem que haja consensos, só pena de inviabilizar os projetos petrolíferos em curso ou mesmo os futuros. Daí que, a nível da reforma que se fez do consumo para implementar o IVA, teve-se esse cuidado, criar regras específicas e diferentes, especiais para o setor petrolífero, com o objetivo, primeiro, de não inviabilizar os projetos petrolíferos, até porque, como sabemos, o IVA foi implementado em 2019. 2019 foi o período, os trabalhos começaram em 2017, 2018 e foi implementado em 2019. E durante esse período nós estamos a falar do pico do nosso declínio da produção de petróleo. Né? O país precisava de mais investimento, precisava de novos operadores, de captar novos players, né, ao mercado e de galvanizar a indústria. E ao se fazer uma reforma fiscal em sede de IVA aplicável ao setor petrolífero, estes pilares de necessidade do estado de galvanização do setor tinham que ser levados em conta. Daí que se desenhou um IVA que acomodasse as especificidades do setor petrolífero, que é um setor de capital intensivo, um setor muito especial, é o pulmão da nossa economia. Daí que se desenhou um IVA que não fosse capaz de beliscar e retrair tanto os projetos e os investimentos necessários no setor petrolífero. Por isso é que
na medida em que fui trabalhando, estudando IVA, essa parte foi-me fascinante, sobretudo pela complexidade técnica e prática. E repare que eu trabalhei na Direção de Direitos de IVA, na AGT, numa área cujo trabalho era justamente resolver imprecisões, resolver contenciosos, e quando estamos a falar de contenciosos, muitos deles surgem por razões mesmo de incompreensão dos regimes, incompreensão das leis, e o meu trabalho era esse, emitir esclarecimentos, emitir pronunciamentos, resolver litígios entre a administração fiscal e os contribuintes em sede de recursos e reclamações, e grande parte dos problemas práticos que foram surgindo eram mesmo do setor petrolífero, né? Que captavam mais a minha atenção, exigiam muito mais de mim do ponto de vista de intelectual, do ponto de vista de busca por soluções. Daí que fui fazendo anotações, fazendo os primeiros rabiscos, e que resultou na construção desta obra. Então, esta é a razão de porque o setor petrolífero e não outros. Claro que isto não fica por aqui, outras obras hão de vir, e naturalmente vou também me focar noutros setores que são de extrema relevância para a economia, por exemplo, o setor financeiro, que é de extrema relevância. IVA no setor financeiro também é fascinante, construção civil, IVA na construção civil também é fascinante, e tantos outros setores. Mas o setor petrolífero foi o que mais me chamou a atenção e apelou esse bichinho da escrita para lançar este livro. E esse bichinho, como é que tu fazes? Ou seja, como é que tu te dedicaste para poder escrever este livro? Qual foi a estrutura mental que tu acabaste por usar? Como é que tu escreveste? Como é que tu fazias? Ou seja, como é que tu... Ou foste para uma editora e foram eles que deram-te uma espécie de guião que tu fostes arrumando a informação, ou tu foste escrevendo, foste dividindo minimamente os capítulos e depois a editora é que arrumou. Como é que foi esse processo? A produção deste livro foi 100% de minha autoria. Estou a falar a produção intelectual toda, a arrumação e a escrita. Claro, contei com a ajuda de terceiros para efeitos de revisão linguística apenas, né? As gralhas, o bom português, falhou numa coisa ou outra, porque o processo de escrita às vezes é viciante, né? Não é só de livro, às vezes é uma mensagem que estamos a escrever, estamos a ler correto, mas a palavra não está correta. A pessoa que percebe que é a gralha. Então, a escrita às vezes tem dessas. Então, é fundamental sempre contar com terceiro para efeitos de revisão e colocar isto ao bom português. O processo de criação foi 100% meu. E como é que isto começa? Eu tenho sempre a mania de todos os problemas, todos os assuntos com que lido no meu dia a dia, tenho sempre a mania de redigir a escrito. Né? Normalmente no telemóvel tenho o meu bloco de notas repleto de assuntos e problemas. E vou sempre registrando, desde 2020 que eu venho trabalhando com IVA, sempre anotei todos os pronunciamentos que emito, todo o aprendizado que eu obtive dos meus colegas, das próprias empresas, né? Porque como disse inicialmente, o IVA é um imposto extremamente complexo, e este desafio, estas dificuldades que fomos tendo no dia a dia, aplicava-se tanto para a AGT como para as empresas, né? A AGT não esteve sempre bem preparada para lidar com o IVA, teve que se preparar ao longo desse tempo, e também nós fomos aprendendo com as empresas, com os contribuintes, com os consultores, os contabilistas, e eu tive sempre a mania de anotar tudo o que ouço, tudo o que penso, todas as soluções que vamos criando, e justamente a pensar na possibilidade de escrever este livro no futuro, né? E quando finalmente decidi escrever o livro, né, colocar aquilo em formato já de livro, bem estruturado, esquematizado, isto foi já em 2022, comecei a escrever efetivamente o livro. A primeira coisa que eu fiz foi escrever o índice. O índice foi a minha bússola para a escrita deste livro. Veio antes de tudo, né? Os problemas já estavam aí todos dispersos, mas para um acompanhamento mais esquematizado, sistematizado, escrevi o índice com toda a estrutura necessária, né? E depois fui me guiando, escrevendo. Entretanto,
no percurso de escrita, eu me deparei com um obstáculo, porque o setor petrolífero é extremamente complexo. E eu não o conhecia o suficiente, né, para escrever as questões do IVA no setor petrolífero com maior assertividade. Daí que eu decidi navegar para o processo de capacitação. Decidi fazer a pós-graduação de gestão e direito de petróleo e gás. Decidi fazer o curso de introdução à indústria petrolífera, desculpe, na PetroAngola, que é uma academia especializada. Decidi fazer outras pesquisas, outros estudos que me capacitaram para compreender melhor a indústria. Fiz também visitas a algumas empresas para poder perceber as fases todas de produção até o petróleo chegar a nós, usuários, né? E isto permitiu com que eu tivesse uma visão quase que 360 graus dos aspectos do IVA aplicáveis à indústria petrolífera, que me permitiram então concluir o livro. O livro ficou concluído em 2024, completamente, e depois mandei para o revisor editora, e temos aqui este produto. Ou seja, então, o índice começou a ser escrito quando? 2022. 2022. Poxa, 2022. É um processo Foram terrível. 2 anos, né? Foram Mas dois. pronto, naturalmente que se calhar demorou esses 2 anos por conta por conta dessas especializações que tu sentias a necessidade de poder ter para poder, se calhar, conhecer melhor o setor que tu pretendias desenvolver ou escrever o teu livro sobre, né? Exatamente. Não existe nada melhor do que a capacitação. E às vezes falamos muito de sorte, e falamos muito às vezes fala-se das casolas, né? Mas no mundo científico, profissional e acadêmico, isto não existe, né? Ou tu te capacitas para estares abalizado, para teres as ferramentas necessárias para dar soluções aos problemas, ou tu não sabes da coisa, né? Então, para eu navegar neste universo, eu tinha mesmo que me capacitar, tinha que sentar com os melhores, com as pessoas mais experimentadas, que têm carreiras e anos na indústria, para absorver o melhor conhecimento, o mais estruturado, o mais esquematizado, que me levaram à produção deste livro. Então, este livro é produto de uma odisseia profissional, de pesquisa, muito aturada. Ok. Então, deixa eu ver se eu percebo. Michel trabalhou em algum outro lugar antes de ter entrado, por exemplo, na AGT? Sim, eu trabalhei na banca. Eu fiz mas não foi muito tempo. Fiz quase um ano no Banco BAE, trabalhei no gabinete jurídico. Também foi a minha primeira experiência profissional, de muito aprendizado. E depois disso é que vou para o fisco. Ah, ok. Então, basicamente, só teve essas 2 experiências profissionais? Sim, só. Ok. Tá bem. Pô, mas é uma excelente trajetória. Mas consegues descrever minimamente a diferença entre o privado e o Estado, ou seja, em termos de, como é que eu posso dizer, intensidade de trabalho, exatamente, dinâmica de trabalho? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A administração fiscal, embora seja uma entidade pública, mas ela tem um mindset de trabalho de função privada. Desde a estruturação, a lógica de funcionamento, mesmo o nível de pressão, metodologia imprimida é de longe. Tu não sentes que estás numa função pública. O volume de trabalho é mesmo acentuado e é uma verdadeira escola de aprendizado, crescimento profissional. E pá, eu não sinto. E se me perguntarem assim, onde é que mais gostou de estar? Definitivamente aonde... Onde estou, né? Onde Senão estou. já tinha saído de lá. Exatamente, porque eu encarei a administração fiscal como um mundo muito fascinante, e sobretudo para os lugares em que fui colocado. Sim. Para abraçar reformas, né? Eu acho que o segredo está aí mesmo. São as áreas, basicamente, em que ela acabou por ter passado. Porque o Estado tem de tudo, né? Sim. Uma coisa é tu ires, por exemplo, para uma repartição fiscal
e teres a pessoa que te atende diretamente, lá aquela pessoa experiencia, ou melhor, a nossa experiência com o Estado, muitas das vezes é em função daquele primeiro contacto que nós temos. E nós fazemos esse pré-julgamento das instituições estatais por conta disso. Mas agora, há áreas muito mais complexas e estratégicas dentro das organizações estatais que acaba por ter desafios maravilhosos, como por exemplo esse que o Michel teve aqui a descrever. Mas Michel, eu tenho uma questão em relação ao IVA. Quem foi que predefiniu o percentual de IVA a ser cobrado? Também foi o Estado? Vocês não propuseram? A taxa de 14%? Sim. Acho que é uma das maiores, não é? Sim. Não é. Na Nem de realidade, longe, se nem de nós longe. tivermos que comparar para determinados países, eu só acho que nós poderíamos ter começado, se calhar, com uma taxa ligeiramente mais baixa, 7%, e depois... Não, mas atenção que a 7%, por exemplo, nós em 2020, se a memória não me falha, foi 23, nós pagamos 7% sobre toda a faturação. É horrível, acho que é pior. Então... Não, isso tem muito a ver com o regime em que Pois, as é que empresas nós se estávamos, enquadram. então... Sim. obviamente que... Não, mas Tá. eu continuo na mesma, porque assim, o IVA foi um produto fiscal relativamente novo para a nossa Sim. sociedade. Sim. E eu acho que nós poderíamos ter percorrido um caminho ligeiramente diferente. Sim, poderíamos implementar. Eu acho que todos os empresários do nosso país concordam com a implementação. Sim, Mas sim. poderíamos ter feito de forma faseada, não necessariamente, por exemplo, com 14%. A minha questão é, essa tomada de decisão foi predeterminada presumo eu, pelo governo, mas vocês, enquanto executores, uma vez que vocês começaram com esse processo antes da predeterminação do Estado de implementação, vocês poderiam ter sugerido que o caminho fosse feito de outra maneira. Ou não havia, ou nunca houve abertura, por exemplo, que é para se fazer uma taxa diferente da que foi proposta. Não, a abertura sempre houve, sempre houve. Aliás, se olhar pela configuração do grupo técnico que trabalhou para a implementação do IVA, estamos a falar de jovens, né? De forma, na sua essencialidade, e que conceberam isto e que todas as soluções, ou grande parte das soluções, saíram das suas cabeças, das suas experiências e dos estudos que foram fazendo, das visitas a nível dos países mais experimentados e outros estudos que foram fazendo. E trouxeram as melhores soluções, que julgaram ser as melhores para o país, né? E apresentaram aos decisores e que foram validadas. Esta questão da taxa, ela resultou de estudos também. Desde logo, o estudo que se fez, né, é olhando, por exemplo, para a média da região. Quando falo da região, estamos a falar da região SADC. Né? Nós temos uma das taxas mais baixas da região. Na região nós temos taxas de 23%, temos taxa de 18%. E desses estudos, porque para já as regras da região e dos acordos de que Angola é parte determinam que nós não podemos ter, portanto, taxa abaixo do limiar da região, que são os 10%. Nós nunca podíamos ter taxa geral. Claro que o Estado pode sempre optar por ter taxas especiais baixas para o produto A, B ou C, dependendo da política fiscal que o Estado decidiu definir. Mas a taxa geral nunca podia estar abaixo de 10%. Tá? Então, nós tínhamos aqui uma banda entre a média da região, né, de 14 a 10, de definir uma taxa ideal para o país. Né? E dos estudos que foram sendo feitos, olhando o que é para a média da região, olhando para as necessidades de arrecadação do Estado, estávamos numa crise, estávamos a viver períodos de déficit orçamental, o país precisava de receita. Claro que a taxa não foi definida 100% a pensar nisto, mas também se pensa nisso. Né? O Estado, quando está a definir taxa de imposto, né? Além de pensar noutras questões socioeconômicas, pensa também na sua necessidade de arrecadação, né? Necessidade de satisfazer as despesas públicas que são infindáveis. Então,
isto não foi uma taxa que foi definida ao calhas, né? Portanto, isso resultou mesmo de estudo, olhando para a média do setor, olhando para as especificidades da nossa economia, olhando para as necessidades da arrecadação, e estava sem dúvida entre 12 e 14, e Preferiram portanto ir para o 14. prevaleceu 14, né? Prevaleceu 14. Mas lá está, né? O imposto de consumo, as pessoas dizem muito, mas o imposto de consumo que vigorava antes do IVA tinha taxa 10%. Mas saímos logo de 10 para implementar o IVA de 14. Mas na verdade, assim, se formos fazer análise técnica rigorosa, aqueles 10% de imposto de consumo não eram 10%, era muito mais. Né? Porque o imposto de consumo, como eu disse inicialmente, tem aquela particularidade do empresário não poder recuperar o imposto de consumo que suporta quando compra os seus bens e serviços para desenvolver a sua atividade. Ele não recuperava. Então, surgia o famoso efeito cascata, né, que é o imposto sobre imposto. Como ele não consegue recuperar o que suportou nas suas aquisições, a solução alternativa que ele tinha duas soluções. Ou esperar o final do exercício para recuperar no imposto industrial, no imposto sobre rendimento, ou empurrar para o preço final. E todos Que é o que acontecia, preferem sempre. O que acontecia, porque empurrar no preço final é agora, na venda. O que eles faziam? Empurravam sempre no preço final. Então, quanto mais longa fosse a cadeia econômica, desde o importador ao produtor até o consumidor final, né, todos eles empurravam o imposto que suportavam no preço final, aquilo que era 10 na lei, na prática era muito mais do que isso. E o IVA não tem esta particularidade. O 14 de IVA que se suporta é mesmo só 14. Não há aqui imposto sobre imposto. Né? Então, não é de todo verdade quando se diz que saímos de 10 para 14. Em termos nominal, sim. Mas em termos reais, nós teremos saído eventualmente de 30, 40, 50 para 14. Né? Mas a verdade, sim. Se me perguntares a mim, opinião pessoal, que taxa de IVA achas que seria ideal naquela altura, claramente eu não defenderia 14. Né? Mas foi a opção política e econômica da altura e a taxa que vigora até hoje. Sim. Mas eu tenho aqui uma pergunta, Michel. Quais são, na tua perspectiva, quais são os maiores erros que os empresários cometem ainda em relação à gestão do IVA? Porque eu acho que comete-se muitos, né? Tipo, por falta de conhecimento, pronto, por uma série de fatores, né? Na tua modesta opinião, quais são os maiores erros? Na minha opinião, existem vários erros, né? E costuma-se dizer que em fiscalidade os erros podem ser fatais, né? Os erros podem ser fatais porque de um erro podem surgir penalidades e multas que podem arrombar uma empresa, né? Sim. E os erros cometidos pelas empresas, eles começam logo pela base, né? Cadastro, o enquadramento, a escolha do regime de IVA ideal para se enquadrar, né? As empresas cometem muitos erros, porque eu não sei se é por conta do contabilista, do consultor ou o próprio dono da empresa que faz as opções, mas as opções não devem ser feitas ao calhas, elas devem ser feitas com base em estudos específicos, olhando primeiro para as especificidades dos regimes, as valências que eles trazem, né? E depois olhar para a estrutura do negócio da própria empresa. Por exemplo, uma empresa que é do setor de bens, né? Compra e venda de bens, ou produção e venda de bens, e que compra tudo com IVA, tudo quanto compra para desenvolver a sua atividade compra com IVA. Por exemplo, vamos supor uma empresa do setor de bebidas, por exemplo, bebidas. Né? Tudo o que importa, quer as maquinarias, quer os insumos essenciais para a produção do seu produto, por exemplo, ele importa ou compra aqui no mercado internacional, ele compra com IVA. Se essa empresa enquadrar-se no regime simplificado, essa empresa estará a anunciar a sua morte à partida. Porque se tudo que você compra com IVA, e este IVA representa um custo para a sua tesouraria, o recomendável, aconselhável é que fiques no regime geral do IVA.
para que tudo isto que compras com IVA, ou a nível da importação, ou no mercado interno, consigas recuperar a 100%. Porque uma empresa, por exemplo, que importou uma maquinaria para a produção de 3 milhões de dólares, 14% disto é IVA, que a empresa já paga na importação. E um IVA que seria utilizado eventualmente para pagar outros serviços, para pagar salário, seria utilizável para fazer reinvestimentos. Se a empresa não recupera estes 14% destes 3 milhões de dólares, essa empresa pode colapsar. Se não, quando falo destes 14%, falo de outros 14%, porque a empresa depende de vários bens e serviços para desenvolver a sua atividade. Então, o regime mais ideal para esta empresa, que tudo que compra com IVA e compra muito para desenvolver a sua atividade, é o regime geral. E nós já tivemos empresas, já vi situações de empresas, embora tivessem esta característica de que tudo compra com IVA, enquadram-se no regime simplificado. Um ano depois, vão à administração fiscal chorar pelo IVA que suportaram nas suas aquisições de bens e serviços. A administração fiscal diz, não, isto aqui não é recuperável, porque o regime em que você se enquadrou não permite a recuperação de IVA. Né? Que é a questão, na altura era o regime transitório, que as empresas todas, algumas desavisadas se enquadraram, cometeram este erro, e hoje mesmo algumas empresas também vão cometendo este erro. Portanto, é fundamental sempre olhar para a estrutura de negócio, para a natureza da sua empresa e fazer o enquadramento. Por exemplo, o regime simplificado talvez faça sentido para uma empresa do setor de serviços. Por exemplo, o escritório de consultoria. O escritório de consultoria, a sua matéria-prima para desenvolver a sua atividade é o intelecto. Quando muito vai comprar uma coisa ou outra, uma resma de papel, um computador, também não se compra todos os dias o computador, né? Portanto, não tem muita aquisição com IVA. Talvez o regime simplificado faça algum sentido, né? Mas eu, particularmente, como se estiver nas vestes de consultor fiscal, eu aconselho sempre que o regime regra, que é o regime geral, é o mais favorável para qualquer empresa. Porque não existe nada melhor do que recuperar tudo aquilo que suporta nas suas aquisições e não ter que pagar 7% de IVA dos recebimentos. Porque nós vivemos numa economia que está a passar por situações de contextos muito próprias. Né? As empresas nem sempre têm uma grande margem de lucro. Sim. Imagine só, se tu já não tens uma grande margem de lucro e daquilo que recebe, tirar 7% para dar ao Estado a título de imposto, aquilo arromba com o teu caixa e com a pequena margem de lucro que a empresa já tem. Sim. Faz mais sentido, porque o IVA paga quem consome, faz mais sentido estar no regime geral para que o teu cliente, seja ele, por ser ele o consumidor, seja ele a arcar com os custos do IVA. Simplesmente colocas o IVA na fatura, o cliente paga, tu pegas naquilo, entregas ao Estado e não tens que daquilo que recebes que te pertence, ter que tirar 7%, dar ao Estado e depois no final do exercício tirar mais 25% para pagar o imposto industrial sobre os teus lucros, né? Então é possível usar o IVA como, estrategicamente para otimizar o fluxo de caixa de uma empresa. Claramente. Aliás, a própria figura da recuperação, as deduções do IVA e o reembolso, são mesmo instrumentos de devolução da tesouraria e do fluxo de caixa das empresas. Né? Daí que os acadêmicos lá falam de neutralidade fiscal. Né? É justamente para permitir que a empresa, aquilo que suportou de forma acidental, porque a empresa, o IVA, suporta de forma acidental, porque a empresa não está a adquirir para consumir, está a adquirir para desenvolver as suas atividades. E nisto suporta. Por isso é que no mês imediatamente a seguir, ela tem de recuperar, justamente para segurar o seu fluxo de caixa, para segurar a sua liquidez e assegurar a neutralidade do imposto. Por isso é que o regime mais adequado para se estar é o geral, que é mais benéfico para qualquer empresa, entendo eu, independentemente da natureza do seu negócio. Porque eu costumo dizer, uma empresa que fica muito tempo no regime simplificado, vejo às vezes empresas estão lá há 3 anos, 4, eu me pergunto, mas esse regime não é assim tão benéfico? Essa empresa está aí tanto tempo, está a gostar assim tanto?
Então, das duas, uma, né? Ou não está a declarar tudo aquilo que fatura, né? Ou o regime está a ser, de facto, para ela benéfico e, portanto, é uma questão de estudo, né? Temos que analisar profundamente para saber o que faz uma empresa ficar tanto tempo neste regime que não é assim tão benéfico. Ainda pegando na questão dos desafios, né? Eu vou trazer aqui, por causa da questão do livro, qual é o maior desafio na indústria do oil and gas que o país apresenta? Em termos de legislação, ainda vamos ter que mexer alguma coisa, ou o imposto está muito bem desenhado, essa plataforma dá para continuar durante muito mais tempo? Em termos de desafios, o que é que o livro traz? O que é que tu trazes como principal, por exemplo? Olha, o livro traz vários desafios. Aliás, eu fecho o livro justamente com esta chave, né, no último capítulo, que aborda sobre os problemas atuais do IVA na indústria de petróleo e gás. Né? Mas antes disso, fazemos um panorama do porquê que o Estado decidiu andar por este caminho das regras do IVA, porque, como eu disse, a regra do IVA geral funciona na lógica de que o consumidor final do serviço tem de suportá-lo, né? O que se fez no setor petrolífero é um desvio. E depois, a regra do IVA é quem realiza operações isentas não pode deduzir, né? Por quê? Porque aquilo só deduz o IVA, que suporta nas suas aquisições, aquele que vai liquidar o IVA nas vendas e vai entregar receita ao Estado. Se tu não vais entregar receita ao Estado, o Estado diz assim, olha, eu vou encarar-te como um consumidor final, né? Porque tu não vais cobrar IVA nas tuas vendas, então aquilo que suportas também suportas em definitivo. Para o setor petrolífero, isso, por exemplo, acontece assim para o setor de saúde. Sim, nós vivemos essa realidade. Vivem isto, pois. Acontece assim no setor de ensino e noutros setores que desenvolvem atividades, operações que realizam operações isentas. Não recuperam aquilo que suportam, né? Mas o setor petrolífero criou-se um desvio a esta regra. Primeiro é que o setor petrolífero, quando recebe bens e serviços dos seus fornecedores, de facto o fornecedor cobra IVA na fatura como qualquer outro. Se o serviço estiver sujeito a IVA, tem que se cobrar IVA na fatura, naturalmente. Mas o setor petrolífero não suporta, né, tecnicamente. Porque o Estado diz, olha, ao pagares esta fatura, paga apenas o valor do serviço e o IVA não pagas, ficas tu com o imposto. Faz a retenção, né, o famoso cativo. E deste cativo, grande parte fica contigo, fazes o teu próprio auto-reembolso, porque o Estado está a dizer assim, como o volume das operações são realizadas no setor petrolífero são de bilhões e bilhões de kwanzas e dólares, entre receber agora e depois ter que devolver amanhã, eu posso não ter capacidade de devolução. Porque aquilo, quando entra no meu cofre, 80% eu utilizo para despesas públicas. Quando vieres buscar de volta, eu poderei não ter capacidade de devolver. Então é melhor que isso fique já aí contigo. Faz o teu próprio auto-reembolso. Tu só tens que me entregar aquele IVA das operações que não têm direito à dedução, porque a lei elenca aí algumas operações, né, que não conferem direito à dedução, né, como alimento, como serviço de consultorias e outro. A própria lei elenca. Então, há esta particularidade no setor petrolífero. Isto por quê? Para assegurar a tesouraria das empresas operadoras petrolíferas, para assegurar a continuidade e viabilidade dos projetos petrolíferos. Né? Claro que isto depois pode trazer alguns desafios, porque se pergunta, mas então o Estado não arrecada nada no setor petrolífero? A verdade é que sim, arrecada quase pouco. Só arrecada o IVA das operações que não conferem direito à dedução, que é uma gota no oceano em comparação com aquilo que o setor retém e não entrega, mas é uma opção de política econômica. Sim, depois acaba por gerar muito mais investimento. Né? Exatamente, porque esta receita aqui é abdicada... A gente ganha nas vendas dos barris e tudo mais, não é? Não. Também, porque né? acaba por produzir, estou a falar já no consumidor final, no sentido sim, de... Mas
Mas o foco fundamentalmente é não retrair o setor, é atrair mais investidores, É isso né? mesmo. E assegurar a viabilidade dos projetos que depois acabamos por aí, né? Exato. Né? Exato. Porque um setor mais saudável, mais produtivo, É onde a gente ganha vende-se mais dinheiro, petróleo. ou seja, não há necessidade de... Vende-se mais petróleo. Então, é um checks and balance, né? Abdica-se daqui para se ganhar do outro lado, mas a par disto surgem naturalmente desafios. O primeiro desafio tem a ver com algumas questões que eu trago aí, né? No último capítulo do livro, que tem a ver com as imprecisões de percepções que vai surgindo no dia a dia na aplicação do IVA no setor petrolífero. Né? Uma destas tem a ver com os transportes, IVA nos transportes, que é uma querela, uma discussão interminável entre operadores e administração fiscal, né? Sobre se perceber se o serviço de transporte, portanto, é ou não dedutível, se eles têm que reter e ficar com eles ou entregar, essas questões tratam muito bem aí. Há a questão da localização das operações, porque a nossa atividade petrolífera é essencialmente offshore, é desenvolvida no mar. Né? E a nível do mar, e o código do IVA o IVA é um imposto de base territorial, né? Deve-se tributar todas aquelas operações que são realizadas no território nacional e não fora dele. Okay. E a nível do setor petrolífero, por exemplo, surge a questão de saber se todas as partes do mar em que são desenvolvidas atividades petrolíferas são mesmo território nacional. Né? E às vezes as operadoras entendem que algumas aquisições de bens e de serviços que são realizadas em alto mar, não, que são realizadas nas plataformas offshore, não estão sujeitas a IVA, porque algumas entendem, aquilo aí é alto mar, é terra de ninguém, não é território angolano. Então, neste livro, nós decidimos esclarecer bem essas temáticas, estas e outras, devem ser umas 15 ou 30 temáticas relativamente aos problemas atuais do IVA na indústria petrolífera. E, como disse, isso aqui são vários cursos, né? Neste livro. Sim. Né? E qualquer operador de fiscalidade, de direito fiscal, consultor, contabilista, enfim, tem neste livro uma ferramenta essencial para o seu trabalho, independentemente de ser ou não do setor petrolífero. Né? Porque uma boa parte das problemáticas que aí estão, conforme eu já disse no início, são aplicáveis a todos os setores de atividade. E às vezes as pessoas têm estado a reclamar do preço do livro, mas isso é um investimento extremamente necessário. Claro. Né? Porque um curso eu tive a oportunidade de fazer para me capacitar para escrever esse livro e me especializar. Um curso qualquer que seja do oil and gas não é um curso barato. Claro. Um curso qualquer que seja de IVA não é um curso barato. Estão sempre aí acima dos 200, 300 mil kwanzas. Né? As pessoas terão neste livro a oportunidade de ter acesso a vários cursos, a várias experiências sobre o IVA, por apenas 40 mil kwanzas. Né? Portanto, o valor deste livro não se mede pelo preço, e sim pela riqueza, o conteúdo e as experiências que ele próprio traz e que vão ajudar os profissionais a darem melhor solução aos seus problemas. E curiosamente, existem problemas que estão, como eu disse inicialmente, este livro aqui também é uma antecipação de problemas. Sim. Né? Ao ter contato com este livro, o profissional, quando se deparar com um problema, vai se lembrar, não, essa solução está naquele livro. Sim. Porque isso aqui é o acumular de várias experiências, vários problemas foram surgindo ao longo do tempo em função da complexidade do próprio imposto, quer no setor petrolífero, quer nos outros setores da atividade econômica. Boa. E onde é que os internautas podem encontrar o teu livro para poderem comprar? Bom, o livro pode ser encomendado nas minhas plataformas digitais, nomeadamente no Instagram, LinkedIn, Michel Francisco. Estou lá à disposição para acudir a esta demanda das solicitações, para quem não quer se dirigir a uma livraria, mas também estão em livrarias os livros. Estão na livraria Sentir-te Nenguarte, da Faculdade de Direito, da Universidade de Agostinho Neto. Os livros também estão na livraria Irmãs Paulinas.
estão lá os livros. Também podem encontrar na livraria escolar Editora, aquela que está perto da Universidade de Lusíada, e tantas outras que eu vou colocando os livros, porque os livros não são feitos para serem guardados, são feitos para serem lidos, e para que mais pessoas tenham acesso e se capacitem, sobretudo porque o tema da fiscalidade está na ordem do dia. Eu costumo dizer que a fiscalidade, o direito fiscal, a tributação, é aquele ramo de saber que assegura em pleno quer o emprego por conta de outrem, quer o emprego por conta própria. Sim. Porque hoje por hoje, pelo facto de a Administração Geral Tributária aumentar a sua capacidade de controle, o seu nível de compliance, está muito mais fácil para a Administração Fiscal encontrar as empresas e exigir cumprimento de obrigações. Isso significa que mais empresas estão interessadas em se organizar para dar respostas às exigências fiscais. E para isso acontecer, depende de mais profissionais no nosso mercado, de mais profissionais a darem suporte às empresas. E estes profissionais só vão conseguir dar suporte às empresas se estiverem capacitados. E este livro faz parte dessas ferramentas que contêm as matérias-primas essenciais para a capacitação. Então, por isso é que eu decidi colocar à disposição de todos, e vou colocando em mais livrarias, para que ajude as pessoas, jovens como eu, os interessados em fiscalidade, a terem as melhores ferramentas para o seu dia-a-dia profissional. Tu tiveste algum tipo de patrocínio? Como é que foi a produção? Tudo por conta própria? Porque nós sabemos que isso não deve ter sido barato produzir, né? Não sei como é que foi feita essa engenharia. Eu tive algum suporte de alguns parceiros que me foram ajudando para a produção desses livros, amigos também, né? Quer a parte intelectual, quer algum suporte financeiro, ainda que quer empréstimo para pagar a posterior. Mas fui dependendo de suporte. Também dependi do suporte da editora Uerangola, que foi a responsável pela concepção e realização do evento de lançamento, que foi um evento memorável, que ocorreu no dia 24 deste mês na ENAP. Sim, foi fascinante. Exatamente. E é isto, né? O livro está aí, vale o que vale, está à disposição de todos. Boa. Olha, nós temos aqui tempo, infelizmente limitado, mas tivemos aqui uma conversa muito gostosa, não é? Eu tenho aqui uma série de perguntas. Vais ter que cá voltar mais vezes, porque de certeza absoluta. Há empresas de outros setores, né? Porque acredito que, não obstante o livro ter maior pendor virado para a indústria petrolífera e gás, mas foi aquilo que o Michel disse bem, né? Pois esse conhecimento é transversal, pode ser aplicado para todas as empresas. E eu acredito que existem muitos internautas que nessa altura ainda se debatem com muita complexidade, mesmo em relação à afirmação do IVA ou a implementação do IVA em pleno, de modo a que eles possam sentir os verdadeiros benefícios do próprio IVA em si, dentro das suas empresas, mas acabam por ter muitas questões que ainda não foram devidamente esclarecidas. Então, num próximo evento, acredito eu que nós poderíamos sim fazer algumas questões mais viradas para aí, porque muito do público que nós acabamos por atingir são empresas de porte pequeno e médio, e eu acho que mais do que nunca essas empresas precisam realmente desse esclarecimento para que consigam otimizar, né? É o verdadeiro conceito da otimização. Sim. Portanto, mas eu acho que uma das coisas que os nossos internautas podem começar já a fazer, de modos a irem otimizando e irem se familiarizando cada vez melhor com os conceitos do IVA, é comprando o livro aqui do Michel, porque definitivamente eu vou ficar com desses livros, porque eu hoje debato-me muito com essas questões dentro das nossas empresas, e eu, mais do que o interesse do Michel, eu tenho interesse em otimizar cada vez melhor a otimização, né, do IVA dentro das nossas empresas. Né? Portanto, comprem os livros, visitem as plataformas. Se não conseguirem, mandem uma mensagem para nós no Business Sem Limite e nós vamos partilhar, ou melhor, dentro da nossa postagem do link do vídeo, nós vamos pôr também lá todas as páginas do Michel, que é para vocês não deixarem de adquirir o livro.
E acreditem, por 40 mil kwanzas é um valor simbólico. É um valor simbólico por conta de todo o investimento que o Michel fez para aquisição e reunião de todo este conhecimento que aqui está compilado. Isso não é um trabalho fácil, acredito. Com certeza. E está a par da média de mercado de livros técnicos, porque isto acaba por ser um livro bastante técnico. E na Europa ronda os 40, os 150 euros. Sim. Há livros muito mais caros até. Sim. Para um livro de autoajuda que muitas vezes as pessoas pagam por 27, 28 mil kwanzas. Exato. É autoajuda, atenção, isto aqui não é um livro de autoajuda, isso é um livro sério, que tem... Porque... Não que os de autoajuda também Sim, não exatamente, sejam mais. pronto, não foi com essa pretensão, obrigado, Fábio. Mas na realidade, uma pessoa que usa este livro e encontra alguns exemplos que eles consigam implementar diretamente na sua empresa, só de poupança que ele poderá ter, isso acaba por sair em peanuts. Claro. Pode nem representar, se calhar, a 1% daquilo que você pouparia com o imposto que você pagaria. E, entretanto, o conhecimento cá está. Então, eu vejo muito nessa perspectiva. Portanto, comprem os livros. Michel, quantos é que tu produziste numa fase inicial? Então, estamos com 600 exemplares, já lá foram 300. Boa. Ajudem o Michel a bater a meta dos 1000 livros, já foram 300 ficaram 600 e pouco. Vamos ajudar o Michel a bater a meta dos 1000 livros para ele imprimir mais e continuar a escrever. Sim. É para fazer sentido. Antes de terminarmos, nós temos aqui mais algumas questões, mas eu gostaria daí de um pequeno momento de descontração. Federer, Nadal ou Djokovic? Já agora. Qual dos três? Quem tu preferes? Esta é uma escolha muito, muito difícil, né? E hoje por hoje discute-se quem é o GOAT. Isso, quem GOAT, é verdade. Eu costumo a defender que o verdadeiro GOAT é o Djokovic, né? Não só pelos números, mas também pela regularidade, porque o Djokovic já está aí perto com 39, perto de fazer já 40, e ainda está aí a competir com os mais novos, né? Com Big Two, com Sinner, Alcaraz. Exato. E eu acho que o GOAT é o Djokovic, embora encontre mais fascínio e magia no Federer e o Nadal. Pronto, eu partilho exatamente a mesma opinião que tu. Eu sou fã, confesso, do Djokovic pela potência, atitude dentro de campo, a garra. Já é visto como o bad boy do desporto, né? Por causa das suas posições. O Federer é um elegante, é um gentleman. É pura magia, fez muito pelo desporto, realmente, mas o Djokovic é aquela coisa que, tipo o Cristiano e Messi, tipo essa discussão que nunca acaba, né? E já agora, entre os dois, os Big Two, quem tu achas que vai fazer toda a diferença no futuro, agora? Eu acho que os dois, né? Os dois têm grande potencialidade e andam aí já há mais de 3 anos a disputarem os maiores títulos, né, os grandes slams. Se verem nos últimos 2 anos, ficaram cada 2-2-2 e tá uma disputa ferrenha, né? Mas eu acho que o Alcaraz tem uma ferramenta muito maior, né? Muito pela magia, é muito fascinante. E eu gosto mais dele. Eu, por acaso, nesse aspecto ainda estou com o Sinner. Está com o Sinner, né? Mas eu gosto muito mais do Alcaraz por conta da magia, da tecnicidade. O Sinner tem a particularidade de ser muito mais regular e consistente, né? Mas o Alcaraz tem aquela magia que é muito mais fascinante e eu gosto muito mais dele. Mas eu acho que os dois têm um potencial para baterem os recordes do Big Three ou Big Four, né? Vamos ver. Estamos aqui para presenciar a história ser feita, não é? E já agora aqui entre nós temos um pendente. Temos que marcar para ver como é que vai sair. Infelizmente nós participámos de um torneio há pouco tempo juntos. Não tivemos a oportunidade de nos enfrentar, mas agora vamos fazer aqui fora de torneio. Vamos marcar com certeza. E gostarias de deixar uma mensagem para os nossos internautas, principalmente para aqueles jovens que são juristas, que querem ingressar, que tipo de caminho devem percorrer, os empresários, aquelas pessoas também que
de certa forma estejam um bocadinho perdidas nesse universo, gostariam de escrever um livro, alguma coisa, que estejam perdidos nas suas carreiras profissionais, qual é a mensagem que tu deixas para o nosso público? Pois é, a mensagem que eu gostava de deixar é de persistência. E tão logo começaste a tua intervenção no podcast, leste a minha passagem do livro, em que eu digo: se o propósito de Deus era o mesmo que o meu, eu não sabia. Mas procurei não desistir do meu para testemunhar a feliz coincidência. E testemunhei, né? Justamente porque não desisti do meu propósito, fui persistente e sempre acreditei que a sorte é nada mais, nada menos do que a confluência entre a capacitação, a preparação e a oportunidade. Nada vale aparecerem nas várias oportunidades da vida se não estivermos preparados. E é sempre fundamental que qualquer jovem que queira crescer, apostar cada vez mais na sua potenciação, no seu desenvolvimento pessoal. Hoje por hoje fala-se muito disso, não é por acaso, porque nós temos que criar a nossa própria marca, deixar o nosso próprio legado. Já lá se foi a era das casolas, das sortes, sem nada a se fazer por merecer. E é fundamental que qualquer jovem que queira crescer, que queira que as oportunidades os encontre preparado, se preparar mesmo. Daí a produção deste livro para contribuir, né? Esta é a minha impressão digital para isso, né? De modo que os outros tenham acesso a mais conhecimentos especializados. Quem fala de fiscalidade fala de outras áreas, né? E costuma-se a dizer que o mundo hoje está de tal modo complexo, as organizações hoje estão de tal modo complexo, precisam de jovens cada vez mais capacitados para darem resposta a estas complexidades das corporações e das organizações, né? E qualquer área profissional hoje exige cada vez mais conhecimento de base científica, né? Já não é mais adivinhar, já não é mais ser o tudólogo. A especialização é fundamental para dar resposta das organizações, dos negócios e das áreas profissionais a que nos propusermos a abraçar. Então, não desistir do propósito, capacitação, esta é a palavra que deixo. Fantástico, não é? É verdade. Quer deixar alguma coisa? Não. Michel, fica já o compromisso. Tens que voltar novamente. Eu volto sim. Para respondermos aqui algumas questões. Algumas picantes. É verdade. Mas olha, foi um prazer enorme ter-te aqui. Continua a trilhar o teu caminho, que tens estado a fazer um trabalho espetacular. Eu queria só deixar uma mensagem aos nossos internautas, que eu sinto-me uma pessoa muito privilegiada. É um privilégio enorme nós aqui deste lado conseguirmos ter acesso a muita coisa que vocês acabam por passar-nos em primeira mão e que depois é repassada diretamente para os nossos internautas. E eu sinto um orgulho muito grande em ver jovens, por exemplo, como tu, como o Fábio e muitos outros, a trilharem grandes caminhos aqui no nosso país. Nós somos a primeira geração de empreendedores natos, né? Tipo, que começamos a fazer negócio do zero. Obviamente que quando tu escreveste esse livro não foi com o intuito de tu ganhares balúrdios, porque tu sabias que não ias ganhar balúrdios. Mas, entretanto, só o facto de tu ter escrito com amor e alma, isso consegue transmitir todo o trabalho que tu puseste aqui dentro. E isso, tem um valor que não se consegue medir. Não se consegue medir. E para mim é um motivo mesmo de orgulho muito grande poder conviver com vocês. Agradeço. Eu sinto-me orgulhoso. Não me canso de dizer isso. Digo a todas as pessoas que me têm impactado, eu digo vezes sem conta. Porque eu acho que as pessoas precisam de ouvir. Sim. Precisam de ouvir, que é para continuar a fazer aquilo que têm estado a fazer. Portanto, Michel, da minha parte... Faço das palavras do Edson as Muito minhas obrigado. também. Entretanto, também acabo por também dar-te os parabéns a ti, porque nós efetivamente somos mais jovens e falta-nos muito a questão da referência. E o facto de, por exemplo, de eu conviver muito mais com o Edson, bebo de muito conhecimento, muitas dicas que às vezes
se calhar poderia estar a cometer certos erros e não cometo, muito pelas nossas conversas e pela liderança, pelo guia também. Então, de certa forma, tipo, o fato de tu fazeres e conseguires e de retribuires para todos nós e dar-nos a beber dessa questão, isso faz toda a diferença. Porque às vezes as pessoas podem estar a pensar que não, é cota, é que tem dinheiro e eu que está a fazer as coisas acontecer e não têm a noção de que o maior ganho que nós temos tem sido mesmo a questão da partilha de conhecimento, porque dinheiro em si não diz grande coisa. No final das contas, lá está, tu acabaste por realizar com ajuda, sem ajuda, com patrocínio, mesmo que tivesses rios e não precisasses de ninguém. Ou seja, o dinheiro é sempre a parte que é muito importante, obviamente, mas a mais fácil de obter, porque às vezes o difícil é ter mesmo guia, conhecimento e fazer com que as coisas aconteçam. Sim. Portanto, eu acho que todos, nós não escrevemos ainda um livro, mas estamos a deixar a nossa impressão digital na internet com este programa, né? E estamos a fazer também a nossa parte para contribuir, para deixar registro, que é uma das críticas que a gente faz em conversa no off, que temos muito pouca gente a deixar registro para as próximas gerações, para contar o que está a acontecer hoje em dia para as gerações vindouras. E é muito importante a gente começar a fazer isso com maior frequência. E dou os parabéns também. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Michel, tá? Muito obrigado. E, por favor, pessoal, subscrevam o canal, ponham um like. Não se esqueçam de ativar o sininho para sempre que tivermos novidades, vocês receberem uma notificação. Sigam as páginas do Michel Francisco, Instagram, LinkedIn. Portanto, sigam. Uma pessoa que tem muito para agregar a todos nós. Obrigado, Michel. Força. Obrigado. Tchau. Tchau.